Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nossa leitura bíblica de hoje, Gênesis capítulo 15 e 16. Capítulo de número 15, Deus anima a Abrão e lhe promete um filho. Diz que depois dos acontecimentos que nós narramos anteriormente, Deus aparece para Abraão e fala com ele. E em meio a tudo isso, Abraão fala para Deus, verso 2, Senhor Deus, que me haverá de dar se eu continuo sem filhos? Então Abraão se queixa com Deus pelo fato dele ainda não possuir filhos, não possuir herdeiros. E então o Senhor fala, verso 5, conduziu o Senhor Abraão até fora e lhe disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Deus então fala para ele olhar para o céu, contar as estrelas, se é que poderia, será que teria condições? É claro que ninguém consegue. E Deus fala que da mesma forma que a quantidade de estrelas é muito grande, da mesma forma seria muito grande a posteridade de Abrão. Verso 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a fé. Então a Bíblia chama Abraão do pai da fé. E tudo começa aqui pelo fato dele crer, do fato dele obedecer a Deus. Então nós observamos nesse e em vários episódios na vida de Abraão, um homem que realmente acreditava em Deus com toda a sua força. Entramos no verso 16 e nos fala sobre Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Então nós observamos a história de várias mulheres que eram estéreis. Sara, ou Sarai, esposa de Abrão, e ela era estéril, não podia gerar filhos. Veja o caso, ela tem uma serva, né? Naquela época a escravidão fazia parte, e então ela tem uma escrava ali, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. A história parece meio estranha, muitos já fizeram piadinha em cima disso, eu não sou desse estilo de ficar fazendo piadinha, mas nós temos uma série de conflitos familiares aqui, de onde nós podemos tirar muitas lições. A mulher de Abrão, ela está preocupada, ela está percebendo que o seu marido deseja um filho e era muito importante para perpetuar a própria família, a descendência, os negócios e tudo mais, e ela não consegue dar, e aí ela tem essa ideia, ela tem uma escrava, ela pega a escrava, dá para o marido então vai gerar filhos através dessa escrava. A ideia foi justamente essa.
Verso 3: Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, que era egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Então, veja, Abraão atende à ideia, anuiu a ideia, né, da sua esposa, tem relação com essa escrava, a escrava fica grávida. Diz o texto que Agar, vendo que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. A mulher ficou grávida e aí zombou da esposa de Abraão. Algo mais ou menos assim: olha, eu tive filho e você não pode, né? Zombou dela, isso a desagradou profundamente, é claro. Ela chega para o seu marido e fala: olha o que aconteceu, essa mulher está me afrontando agora, está zombando de mim. Abraão fala: você faz o que você quiser. Ela lavou as mãos aqui. Aí Sarai retruca, humilha a escrava e vira uma confusão de família aqui. Por isso é que eu falei que nós podemos tirar muitas lições aqui, porque virou um conflito familiar tremendo, uma briga. Agar, posteriormente aqui, recebe a visita do anjo do Senhor, verso 11, anjo do Senhor, que fala que ela deve voltar, se humilhar, estar ali junto, e que ela iria ter um filho, o filho era para se chamar Ismael. E assim acontece. O último verso do capítulo 16 diz: era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Nasce Ismael, e a partir de Ismael nós temos os povos árabes que nós conhecemos hoje em dia. Ainda hoje, no Oriente Médio, nós temos uma briga entre os palestinos, aqueles habitantes ali daquela região. E muito disso se reporta lá a essa época, entre a disputa dos filhos de Agar, através da descendência de Ismael, e os filhos de Sarai, através de Isaac. Então, há uma briga. Quem que é o verdadeiro descendente de Abrão? Muito complicado, a história ainda vai prosseguir, nós vamos avançar mais e depois eu volto a tocar nesse ponto, tá bom? Vamos orar por hoje, e eu digo a você: muito cuidado com as suas relações familiares, muito cuidado para não fazer coisa errada, muito cuidado para não querer dar um jeitinho nas coisas. Faça aquilo e tão somente aquilo que é correto. Tão somente aquilo que é o certo, correto. Vamos orar? Pai querido, obrigado por mais um dia. Louvado seja o Senhor. Colocamos tudo em Tua presença, pedimos a paz, a proteção do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe.